Para nossa entrevista, recebemos Norma Astreia de Linhares, que é uma reconhecida educadora, escritora, ativista do hábito da leitura e atualmente coordena o curso de Pedagogia da Faculdade Pitágoras, Unidade de Linhares. Norma fala da sua trajetória como educadora, escritora de crônicas e destaca vários aspectos sobre a importância da leitura em vários ambientes da sociedade, particularmente no ambiente da família e da escola. Assista nossa coluna Apaixonados pela Literatura. O momento de ler para os filhos no colo é sempre muito especial. São daqueles momentos que ficam para sempre gravados na memória da infância de qualquer um, além de serem importantes para estimular o hábito da leitura ao longo de toda a sua vida. Mas quando se tem 3 filhos pequenos? O professor de artesanato norte-americano Hal Taylor passou por isso e aproveitou seus dons de artesão para criar uma solução muito criativa. Uma cadeira de balanço com braços que comporta pais e filhos juntinhos para os momentos da leitura. Veja a solução que ele encontrou. Esse caso foi compartilhado recentemente no Facebook pelo professor Ademir Pereira, um grande entusiasta do hábito da leitura de Serra dos Aimorés, no interior de Minas Gerais. Tudo isso para você, nosso telespectador. Queremos continuar na sua companhia. Para mim, a leitura é muito boa. Antes desses projetos, eu não gostava muito de ler, porque na minha casa, na minha família, a gente não lê muito. Meu pai e minha mãe não são muito de ler, assim, minha irmã também não. Depois desses projetos, eu comecei a ler vários livros. Toda semana eu queria ler um livro diferente. E depois disso, eu acabei pegando gosto pela leitura e me identificar na faculdade de Direito, que eu quero fazer um dia, que exige muito da leitura. E pretendo cada dia mais ler livros para mim conseguir chegar ao meu objetivo. A importância da leitura para mim é uma coisa muito nova. Eu não era muito de ler, eu não gostava muito de ler, mas minha família sempre foi de leitores, muitos livros, minhas tias sempre me incentivaram muito. E a partir desses projetos eu vi um novo mundo se abrir para mim, por causa da leitura, né? Para mim a leitura é viajar em outros lugares, aprender. O que mais, Ivo? É muito bom, porque você aprende tipo de história. É a coisa que eu prefiro mais de ler, história. Para mim a leitura é uma forma de diversão, uma forma para me aprender, né? O ato de ler é, antes de tudo, descobrir e expandir horizontes. Mas não deve ficar apenas na atitude meramente automática. É importante que seja encarado com prazer, estimulado desde a infância por todos os envolvidos no processo de educação da criança, pais, professores e meios de comunicação. Para que o gosto pela leitura faça parte do cotidiano da criança até a vida adulta. O objetivo maior? Futuros leitores mais assíduos e críticos e cidadãos mais conscientes. É de fundamental importância que os pais, os professores e as pessoas responsáveis pelos diversos programas divulgados nas mídias considerem e assimilem as várias motivações para a prática da leitura. Motivações em casa. É importante estimular as crianças à ludicidade, à curiosidade pela fantasia por historinhas, adaptadas ou não. O importante é contá-las ou lê-las para os filhos. Casos ocorridos, lembranças de vida, causos passados de geração em geração, tudo é válido. Ter ou adquirir livros, respeitando as faixas etárias, e deixá-los à disposição das crianças também conta. Assim como acompanhá-las às bibliotecas e às livrarias, colocando no dia a dia do ambiente familiar esse hábito bastante interessante. Essa prática é muito válida, pois fica mais difícil as pessoas conseguirem a prática da leitura apenas na fase adulta. Motivações para a leitura no ambiente da escola. A escola é o segundo lar da criança e nada mais natural os pais estreitarem o relacionamento com os professores na condução do processo da educação. É fundamental que essa relação seja estreita e sincera, já que desta união, os maiores beneficiários são as crianças. A prática da leitura em casa, sendo estendida para o cotidiano da escola, ajuda a compor o pacote motivacional que a criança precisa para manter e expandir o hábito da leitura. A escola deve colocar em prática um conjunto de ações que respeitem as etapas da vida dos alunos, nas várias faixas etárias, para poder obter a simpatia e o interesse constante pela leitura.
Um projeto que estreita esses vínculos entre a família e a escola contribui de forma significativa para a construção de leitores interessados e futuros adultos com nível intelectual muito mais desenvolvido. Ler deve ser uma atividade prazerosa, é uma base para toda a vida e nunca deve ser uma atitude obrigatória. Deve-se conquistar primeiramente e depois oferecer os motivos. Permita que o livro faça parte da sua vida. A leitura do livro Jardim de Inverno, na trama que envolve a família Winston, passado e presente, nos faz retirar alguns esparadrapos da nossa pele, que às vezes colocamos por entender que estamos protegendo as feridas da nossa alma. As feridas ficam novamente expostas, pois trata-se de uma história densa, forte, angustiante e, ao mesmo tempo, que nos leva obrigatoriamente a refletir sobre a experiência humana e suas várias nuances. As irmãs Meredith e Nina são muito diferentes na forma de conviver com o mundo. Têm comportamentos diversos. Meredith, que é casada, com filhos e bem-sucedida profissionalmente, permaneceu em casa por escolha própria, com o objetivo de cuidar do bem-estar dos familiares e de seus filhos. Nina, que é uma famosa fotógrafa jornalística, viaja pelo mundo afora, cobrindo guerras e grandes conflitos regionais. Ela procura se encontrar, por incrível que pareça, nos vários desencontros das múltiplas viagens e dos riscos que corre na sua atividade profissional. Porém, com a séria enfermidade do pai da família, Evan, um homem terno e tolerante, totalmente focado nos cuidados com as filhas e com a esposa, as jovens se reencontram e enfrentam mais uma vez a frieza de sua mãe. Até mesmo nesse contexto, a figura materna é incapaz de conceder a elas uma parcela que seja de consolo. Mas agora o passado promete trazer revelações surpreendentes. Com a morte do pai e seu último pedido antes de partir, as irmãs foram obrigadas a se defrontar com a mãe e a exigir que ela trouxesse à luz a história de amor que explica sua forma de agir, a máscara de frieza e indiferença que a envolve. Ela viveu um romance intenso que se prolongou por mais de 65 anos, tendo como cenários Leningrado, a fria cidade russa, destruída pelos confrontos bélicos, e a igualmente gelada Alasca da era moderna. Chegou a hora de conhecer uma jornada existencial, misteriosa e confiável. Algo que as jovens jamais escutaram ao longo de suas vidas. As duas mulheres ficam magnetizadas diante da experiência de sua mãe, Enya, e o que ela tem a contar modificará drasticamente o rumo de suas vidas e as bases da família estremecerão definitivamente. Nada mais será como antes, após a narrativa dessa trama atraente e enigmática. Meredith, que administra os bens familiares, e Nina, fotojornalista, que exerce sua profissão justamente em paisagens marcadas pela guerra, sempre lutaram para ter um relacionamento mais estreito com a mãe. Mas sua ausência de calor humano e seu despotismo representaram um obstáculo praticamente intransponível. O resgate de sua vida passada, sombria e secreta, pode dar às três mulheres a oportunidade de reconciliação. O elo entre as entidades femininas traz a cada instante uma surpresa emocionante, como comprova a autora nesta obra. Seu público mal conseguirá refrear o riso e o choro diante da tentativa de congraçamento entre essas três mulheres. Tenho certeza que a história contada nesse livro vai sensibilizar você também. Permita que o livro faça parte da sua vida. Precisamos permitir que os livros façam parte de nossas vidas. Que façam parte das vidas de nossos filhos, enteados, sobrinhos, tios, netos, avós, avós, afilhados e tantas outras pessoas. Que façam parte da vida de nossos alunos e de nossos professores. Precisamos usar nosso poder de convencimento e exercer influência para que o hábito da leitura seja um valor importante para as pessoas, crianças, jovens e adultos. Depende da atitude de cada um de nós. Imagina como seria.
Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, nós temos uma satisfação muito grande de receber Norma Astreia. Norma tem um histórico muito bacana na área de literatura aqui em Linhares e região. Ela atualmente é coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Pitágoras, Unidade de Linhares. Norma, você sabe que é uma satisfação muito grande, a gente já vinha tentando essa possibilidade, né, de você conversar com a gente para o programa Sim para a Literatura. Essencialmente, Norma, a gente vai conversar sobre 3 frentes aqui. Você vai falar um pouco da sua história, né, da sua trajetória, principalmente como educadora, como escritora. Falar um pouco da sua obra literária. Você comentou que ainda não tem um livro publicado, mas você tem artigos, né, crônicas publicadas em revistas, jornais que a gente tem acompanhado por aí. Seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Inicialmente, eu quero agradecer a você o convite e quero cumprimentar todos os telespectadores. Falando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu escolhi, exatamente por ter tido um pai que lia muito, a minha casa tinha muitos livros, eu cresci lendo. E talvez por isso eu tenha, na hora de escolher uma profissão, eu escolhi cursar letras, português e inglês. Na época, um pouco antes de fazer o vestibular, eu já era aluna do Instituto de Idiomas IASES de Linhares e considerada uma aluna bastante razoável, digamos assim. Talvez isso tenha sido definitivo para a minha escolha profissional. Escolhi então fazer letras, na época não tinha aqui em Linhares, não tinha nem ensino superior aqui. Todos os linharenses que quisessem fazer ensino superior tinham que ir para Colatina ou para Vitória, para a Universidade Federal. O mais cômodo para mim foi ir para Colatina e lá eu me graduei em 1979. Em seguida eu prestei concurso para a escola pública, fui aprovado como professora de língua inglesa aqui para o Polivalente de Linhares 1, em 1982, mas, simultaneamente, eu já atuava como professora no próprio Instituto de Idiomas IASES. Então, começo uma carreira na escola pública, depois fui convidada para trabalhar no Colégio Cristo Rei como coordenadora psicopedagógica e, no ano 2000, fui convidada a coordenar o curso de letras da faculdade da antiga Unilinhares. Linhares, Os cursos de português. Sempre aqui em Linhares, né, Norma? Sempre aqui em Linhares. Português e inglês e português e espanhol. E aí, simultaneamente, era importante crescer. Então, eu fiz 2 especializações praticamente seguidas, que foram especialização em língua portuguesa, especialização em psicopedagogia. Em seguida, engatei com mestrado na área de educação. E, em 2006, eu achei que precisava pegar um outro viés. Fiz um MBA em gestão acadêmica e universitária. Depois, no ano 2000, fui convidada a coordenar o curso de Pedagogia da Faculdade Pitágoras de Linhares, onde eu estou até hoje. Norma, você tem uma trajetória toda na área de educação e você coordena hoje o curso de Pedagogia, como você disse. Você está preparando profissionais que vão fazer o planejamento da educação, dos projetos de educação dentro das escolas. É essa a função do pedagogo, né? Como é que você percebe a coisa da leitura, né? O interesse pela leitura nessas pessoas que são alunas do curso, alunas iniciantes, alunas que estão finalizando? E como é que é a perspectiva dessas pedagogas incentivarem projetos de incentivo à leitura dentro das escolas? Bom, o trabalho é um trabalho árduo, porque em momento nenhum eu perco de vista que as alunas de curso de pedagogia vão atuar com inocentes. Então, elas precisam sair bem formadas. Essa boa formação exige uma atenção redobrada da minha parte como gestora do curso. No sentido de que, apesar de eu receber muitas delas que não têm desenvolvido dentro de si o hábito de leitura, dentro do nosso curso elas precisam adquirir esse hábito ou precisam se conscientizar da necessidade de desenvolvê-lo sob pena de não saber desenvolver os meninos que serão entregues a ela no futuro. E isso é um pouco mais preocupante porque eu percebo que a maior parte delas vai trabalhar com meninos da escola pública,
que têm o direito de receber as melhores informações e de ter desenvolvido dentro deles os melhores hábitos, dentre os quais eu destaco a leitura. Que às vezes tem a carência em casa, né? Exatamente. Você desenvolve hábito. Eu comecei a minha fala dizendo que o meu hábito de leitura, o que eu sou hoje, começa com meu pai, que era um cara que lia muito. Então eu via isso dentro de casa. Para mim foi fácil desenvolver. É muito difícil uma criança desenvolver hábito de leitura se a família não tem esse hábito e se o professor não incentiva ou não cria estratégias para que ele desenvolva esse amor pelas letras. Nós trabalhamos normalmente aqui tanto no projeto Prazer da Leitura, que a gente desenvolve aqui em Linhares e região, e no programa Sim para a Literatura. Normalmente a gente atua em 3 frentes: incentivar a leitura na família, incentivar a leitura na escola e fazer com que o livro chegue perto das pessoas. O professor é um importante agente de incentivo à leitura? Claro. Só para fortalecer o que você acabou de dizer. Não, é fundamental. Primeiro eu quero parabenizar você pelo seu projeto, que eu considero genial. Eu acho que faz muito bem para a humanidade, sobretudo para Linhares e seu entorno, as pessoas que estão envolvidas com ele. Tive a oportunidade de conhecer as diferentes facetas do projeto e fiquei encantada. O professor é peça-chave, porque se o menino não tem dentro de casa quem o auxilia a desenvolver esse hábito, compete ao professor fazer. Agora, eu sempre me preocupo pelo seguinte: ninguém pode dar o que não tem. Você não consegue desenvolver hábito de leitura em ninguém se você não tem esse hábito. Para formar leitores, o professor tem que ser um professor leitor. O professor tem que ser um professor leitor. Professor leitor. Norma, eu queria que você desse o destaque, assim, você falou da questão da leitura desde a infância, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua obra literária, apesar de você ainda não ter um livro publicado, mas a sua obra literária, ela é permeada por quais assuntos? Normalmente, que assuntos que você trata nas crônicas que você escreve em revistas, jornais, etc.? Eu acho que eu sempre penso que eu me expresso melhor escrevendo do que falando. E tenho muita facilidade para colocar no papel as ideias que me vêm à cabeça. Contudo, não é uma verve literária que me conduz assim para ficar horas e horas. Talvez por essa razão eu tenha escolhido a crônica como gênero textual da minha preferência. Tem algumas poesias e alguns discursos também, mas não criei coragem até hoje para publicar nada. Pelo menos não em meios físicos, como livros, mas eles estão no Jornal Pioneiro há muitos anos. Esse ano eu me dei um tempo, porque estou me dedicando a escrever um livro. Esse, de fato, vai ser talvez o meu primeiro livro, que é a história do Colégio Cristo Rei, de 1978 até os dias atuais. Mas os meus escritos, as minhas crônicas, estão no site Recanto das Letras. Qualquer pessoa que digitar no Google Norma Astrea, certamente vai encontrar alguma de minhas crônicas. Lá eu tenho 303 textos que já mereceram aproximadamente 54 mil leitores, ou 54 mil pessoas leram as coisas que eu escrevi. Nós vamos orientar nossos telespectadores para conhecer quais os assuntos sobre quais os assuntos que você costuma escrever? Questões do dia a dia, questão política, questão econômica, normalmente é sobre o quê? Hoje, 9 de novembro, se eu tivesse que escrever alguma coisa, eu escreveria sobre o desastre que eu considero mundial, a eleição do Donald Trump. Então, para o presidente dos Estados Unidos. Certamente esse seria um dos temas. Às vezes a minha inspiração vem de alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que vai afetar diretamente o linharense, ou o capixaba, ou o brasileiro, ou o ser humano de modo geral. Mas também gosto muito de escrever sobre temas que vão fazer o meu leitor rir. Embora às vezes ele tenha que chorar também junto comigo. Eu sei. Quando eu estou muito triste, eu também coloco isso no papel. Norma, para finalizar esse encontro, já agradecendo e reforçando que é uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente, eu queria que você ficasse à vontade para deixar sua mensagem para o nosso telespectador. Bom, eu quero uma vez mais agradecer a você, Pereira, o convite. Quero agradecer ao leitor, o telespectador, pela paciência de estar nos assistindo. E eu me despeço de vocês lendo uma poesia que eu escrevi há muito tempo atrás
que expressa um pouco o que eu penso a respeito de nós, mulheres. O título é Mulher ou Melhor? Melhores ou piores nada mais são que meros adjetivos e, como tais, são muito subjetivos. Nós não queremos ser melhores, nem fazemos questão de sê-lo. Afinal, nós gostamos de homens que nos chamem pelos nomes, que nos amem e nos tratem com zelo. Nós não nascemos para quedas de braço. Preferimos estar lado a lado, oferecendo nossos colos e amparos aos tolos, fortes ou fracos. Por certo, sentimos mais dores, cólicas, partos ou frustrados amores. E da dor, nossa força nasce para suportar com dignidade as tantas vezes que o coração se parte por explícitas ou veladas vaidades. É nossa tarefa ensinar aos filhos que mulher é mais do que sexo, que seu choro não é desconexo, pois apenas os muito sensíveis são capazes de tornar visível aquilo que o medo encoberta, e que o mundo se humaniza quando as almas se libertam. Por fim, não esqueçamos de lhes dizer que ser melhor ou mulher é mais que troca de letras. É ser forte nas fraquezas, minar nefastas fortalezas, ser feliz apenas porque se é mulher. Maravilha! Obrigado, Norma. Obrigada a vocês. Estamos encerrando essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Entre em contato com o nosso programa através do e-mail simparaliteratura@gmail.com, que está aqui na nossa tela, para ter acesso às edições anteriores do nosso programa. Acesse o nosso canal no YouTube, que também está aqui à disposição. Muito obrigado.